Boa noite, nós somos a Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências São Bernardo, curso de licenciatura em Ciências Naturais Química. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação antimicrobiana de fósforos respirados, que é uma planta medicinal encontrada em São Bernardo. Ela é conhecida como cana do boi. Os integrantes do nosso grupo são Cássio Silva Souza, Maílson Pereira Valentim, Maria Naela Silva Augusto, Patrícia Reis de Carvalho, Tatiana Feitosa dos Santos e Tainara Rocha de Oliveira. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre a nossa planta. Popularmente, ela é chamada de cana do brejo. Ela é pertencente à família Costaceae. Ela é constituída por 4 gêneros: o Costus, Monocostus, Dimerocostus e Tapeirocheilas. A espécie ela pode alcançar de 50 centímetros até 2 metros de altura. Ela apresenta inflorescências racemosas em forma de espiga, como a gente pode observar aqui na imagem. Ela possui brácteas vermelhas fechadas e sobrepostas, dentro das quais se desenvolvem os botões florais e frutos. Suas folhas elas são vermelhas, com tubo floral formado por 3 pétalas, fundidas na base e não apresentam odor. Essa espécie ela foi identificada no povoado de Baixa Grande, do município de São Bernardo. Essa é a latitude e a longitude que a gente encontrou essa espécie. Vou falar um pouco sobre a coleta e identificação da planta. Então, o primeiro passo para das nossas práticas foi coletar 6 amostras da planta, no caso da Costus respiralis, incluindo suas folhas e caules, restando só suas partes mais superficiais, sendo as partes mais novas da planta. Então, porque a cana do brejo ela é utilizada para tratar doenças, né? No caso do sistema urinário. E tanto o caule como as folhas e a casca, eles são utilizados. Então, o primeiro passo é pegar 6 amostras e nós deixamos secar em 40 graus na estufa e depois nós fazemos o próximo processo. Pessoal, como a nossa colega já adiantou, após isso foi feito o preparo da planta, que consiste em basicamente o que ela já falou, né? Elas foram as folhas e o caule, que é o que a gente utiliza da planta, foram submetidas à lavagem com água destilada. Em seguida, elas foram transferidas para a estufa, justamente para secar a planta, né? Em 40 graus Celsius, onde permaneceram durante uma semana. Após isso, ambas as amostras, tanto de caule quanto da folha, foram trituradas em um liquidificador doméstico, esse daqui que vocês estão vendo, até se transformar em pó. Logo após, elas foram armazenadas em recipientes para a próxima etapa. Após isso, foi a vez de a gente fazer a obtenção do extrato bruto das folhas. Esse processo, após o processo da preparação, né, a gente adicionou um solvente, que é o álcool, ao extrato que no caso é o pó, que a gente já triturou, né? As quantidades foram 100 ml de álcool para 10 gramas de extrato. Nessa etapa, foi adicionado água destilada para retirar o restante do extrato que estava no fundo. Continuando aqui esse processo, após isso, foram colocados na placa de Petri e levados para a capela de exaustão de gases. Esse procedimento ocorre para que tanto a água destilada que a gente adicionou ao solvente e o extrato, quanto o solvente mesmo, que é o álcool, ele evapore totalmente. Então, esse processo durou 7 dias, esse processo de colocar na capela de exaustão de gases. Logo após isso, os extratos foram adicionados dentro de 2 ependófios, sendo que com o extrato das folhas, sendo um com o extrato das folhas e o outro com o extrato do caule. Após isso, ele foi pesado e armazenado.
O próximo processo, depois disso, foi pesar 0,020 gramas de extrato para cada Eppendorf, que somados eram 6. Ou seja, 0,20 para 3 de folha, 3 Eppendorf de folhas, e 0,020 para cada 3 Eppendorf do caule. Logo após, a gente escolheu 4 desses Eppendorfs e foram adicionados 200 ml do solvente de metil sulfóxido. O próximo passo foi o ensaio antibacteriano. Então, nós utilizamos dois tipos de bactérias para ver se a planta, no caso, a nossa planta medicinal, se ela conseguiria matar essa bactéria, porque se caso conseguisse, essa planta realmente faria efeito. Então, as duas bactérias que nós usamos foi a S. aureus e a E. coli. Então, nós preparamos uma solução de água de Müller-Rimper em um Erlenmeyer, junto com água destilada, e levamos para autoclavar. Então, após esse processo, foi depositado nas placas de Petri e colocado na capela de proteção biológica, para minimizar possíveis contaminações. Então, essa capela biológica, ela é importante tanto para a pessoa não se contaminar com a bactéria, quanto para não levar contaminação para substâncias que estão também na capela. Então, pessoal, como a Nara falou, né, foi então feito, foi lá preparado o meio de cultura para as bactérias, né? E após ser preparado o meio de cultura, foi a vez da gente realmente, de fato, verificar se os extratos eles tinham atividade antibacteriana, ou seja, se eles conseguiriam inibir o crescimento dessas bactérias, da qual foram faladas anteriormente, né? Então, para isso, a gente pegou lá a placa de Petri, que estava contendo o H, né, para a gente utilizar o método de difusão em H. Estava contendo, então, já o meio de cultura já estava pronto. E a gente pegou algumas bactérias e colocou dentro desse meio de cultura, né, para que elas fossem, para que elas pudessem crescer. Então, após ser colocado, eles foram levados para a estufa. E dentro da estufa, essas bactérias puderam crescer ali dentro do meio de cultura, né, dentro do H. Então, prosseguindo, depois de 24 horas que elas já estavam crescidas, foi de fato ali feito o método de difusão em H, que foi pegar essas bactérias crescidas, colocar em uma solução ali, né? E após isso, a gente pegou outra placa de Petri, que tinha também um meio de cultura, né? Só que nesse caso sem bactéria, e foi tirado com o auxílio de uma micropipeta volumétrica, a gente pegou dessa solução, essas bactérias, e a gente semeou nessa nova placa de Petri, contendo o meio de cultura, né? Ou seja, para preparar o inóculo. Após a gente preparar tudo, né, a gente colocar de forma uniforme sobre a placa de Petri, espalhar de forma uniforme as bactérias, então foi colocado os discos, né, os discozinhos de papel que sobre a placa de Petri, e nesses discos a gente fez o depósito no caso agora dos extratos, né, tanto do extrato da folha, que a gente estava testando, quanto o extrato do caule. Para isso, a gente fez isso com o objetivo de a gente ver se ia ter ou não inibição, né? Aí, a gente, depois disso, a gente fechou e deixou mais 24 horas para ver se elas iam crescer ou não nessa localização. Bom, então, prosseguindo depois a gente testar se ia crescer ou não, né? A gente tem até que as imagens, tá lá os discos, né? Um deles, inclusive, era o controle e os outros, como eu falei, era o extrato da casca e da folha, né? Enfim... quando a gente testou os dois, né, a gente percebeu que a gente teve resultados insatisfatórios. Por quê? Porque aonde deveria não ter crescido bactéria, cresceu basicamente em todos, ou seja, não houve aquele ralo, aquele círculo de inibição, significando que o extrato ele não teve capacidade, ou melhor, não teve atividade antibacteriana, ele não conseguiu inibir o crescimento. As bactérias que a gente tinha semeado na placa de Petri no dia anterior cresceram por todo, após 24 horas, cresceram por toda a placa de Petri. Ou seja, a gente acabou não tendo os resultados que a gente estava esperando, que são, inclusive, ditos, né, na literatura. Então, pessoal, com isso,
a gente vê que a gente percebeu que a gente teve esses problemas, né? Devido, pode ter sido alguns erros das práticas, né, experimentais, ou outros erros, né? De outras formas, né? Mas a gente também percebeu que se fossem feitos novos testes, né? Colocando novamente com esses mesmos extratos, porque dessa vez foram apenas 3, né? Se a gente conseguisse colocar mais vezes, talvez a gente conseguisse os resultados melhores, né? Como no caso, o resultado de inibição de bactéria do crescimento. Mas, infelizmente, nesse caso, a gente não conseguiu. Inclusive, pessoal, só uma coisa antes, a gente poderia também testar com outros solventes, né? Pode ter sido também culpa do solvente. Mas, enfim, foi isso. E essas são nossas referências, né?